Olha, vamos separar bem aqui então as coisas. O seguinte, tem o coronavírus. Por causa dele, os governos determinaram o fechamento dos estabelecimentos. Então, a causa foi o coronavírus, depois veio aqui um ato governamental e determinou o fechamento. O que acontece? Depois, esse ato governamental também permitiu que fossem reabertos os estabelecimentos. É claro que nem todos estão. Por exemplo, as escolas não. Então, vamos separar as duas situações. Esse ato governamental que determinou o fechamento, ele é, para mim, a meu ver, ele é um fato do príncipe. Então, o que acontece? Sendo um fato do príncipe, ele é uma causa de força maior. Ou então, caso fortuito. A meu ver, é ali de força maior, mas os efeitos aqui são os mesmos. O que acontece? Então tá, vamos pegar como exemplo, eu estou falando aqui de contratos, mas vamos pegar um contrato aqui para ficar mais fácil o entendimento, contrato de locação, e num shopping center. Podia ser fora, a situação é a mesma, todos estão fechados, tá? O que acontece? Durante o período que esteve fechado o shopping center, eu tenho um caso fortuito ou força maior. Para a pessoa não responder pelo caso fortuito ou força maior, tem que estar expressamente colocado no contrato dela que ela estará exonerada de responsabilidade diante da presença de caso fortuito ou força maior. O que acontece? Na maioria dos contratos não existe essa previsão. Então, o devedor vai responder pelo valor ali dos aluguéis durante o período que o estabelecimento esteve fechado. Tá bom, tem que responder. Agora, o problema é o seguinte: responder pelo mesmo valor do aluguel que vinha sendo cobrado, daí o meu entendimento é que não, mas não, se não estiver previsto. Se estiver previsto no contrato social que ele está exonerado do pagamento diante de caso fortuito ou força maior, e o fato do príncipe, eu não estou falando do Covid, o fato do príncipe é um caso fortuito ou força maior, ele estaria exonerado, devedor exonerado do seu pagamento. Então, o que vai acontecer é que a maioria dos contratos sociais não vão constar com esta previsão. Só que daí, olha só, este fato do príncipe foi inesperado. Ninguém esperava que ele fosse acontecer. Então, eu tenho um acontecimento imprevisível. Se eu tenho esse acontecimento imprevisível, o que esse acontecimento imprevisível fez? Gerou um desequilíbrio entre o valor do aluguel que o devedor tem que pagar e o benefício da capacidade produtiva daquele bem que foi locado a ele. Porque o bem locado, o imóvel comercial, ele é visto como um instrumento produtivo. Então, esse instrumento produtivo, ele foi a zero durante o período da pandemia. Então, a meu ver, mesmo que não houvesse a previsão no contrato firmado ali de locação, que haveria exoneração da responsabilidade do devedor, a meu ver, o valor do aluguel deve ser o menor possível durante este período, no caso de uma revisão, durante o período em que esteve fechado, o menor possível, olha só. Porque não dá para falar de exoneração, porque senão eu estaria passando por cima do que diz o artigo 393 do Código Civil, porque o fato do príncipe é um caso de força maior e exoneraria a responsabilidade do devedor. Como não existe previsão no contrato exonerando, então ele tem que responder. Tem que responder, o problema é por quanto. Nesse por quanto é que é meu entendimento, eu acho que deve ser o mais próximo do zero possível, porque a capacidade produtiva daquele bem, daquele período, foi a zero. Como não dá para chegar a zero, tem que ser o mais próximo de zero, a meu ver. Tá, então, mas sempre deve ser buscado aí fazer um equilíbrio entre os direitos que o locador tem e o locatário tem. Porque se também, eu posso dizer, se o locador demonstrar que ele teve ali prejuízos diante daquela situação, que ele continuou gastando em marketing, esse tipo de situação, ele teve esses gastos, mas a pessoa não pôde usar aquele bem. Então, por isso que eu digo que
dependendo da análise de cada caso concreto, em vez de zero. Nesse caso, assim, se o próprio proprietário do shopping continua a ter gastos ali um pouco elevados, deveria ser levado isso daí em consideração com todos os lojistas. Mas eu digo, o valor teria que ser muito inferior, não deixando esse prejuízo aí para o lojista. Esse é meu ponto de vista. Isso aí que eu estou dizendo vale para qualquer tipo de contrato, para qualquer alocação, que não precisa ser necessariamente no shopping, em virtude que a capacidade produtiva do bem que é alocado foi a zero. Mesma coisa que a pessoa alocar um carro. Alocar um carro, quebra a barra da direção, depois de 5 horas ela não pode mais utilizar aquele carro, ela teria que pagar, olha só, qual que é a lógica? A lógica é a mesma, os dois são locação, um bem de imóvel e outro imóvel, ela não pode usar o veículo. Se ela não pôde usar o veículo, ela teria que pagar por não usar esse veículo? Complicada a situação. Então, olha a outra situação. Tá bom, agora o shopping foi aberto. Shopping foi aberto, eu não tenho mais o fato do príncipe. Eu não tenho mais o caso fortuito força maior. Então, o Covid-19 é um caso fortuito ou força maior? A meu ver, não. Por quê? Porque o que diz o artigo 393, quando eu tenho algum evento que ele é impossível de ser superado ou evitado. Não é o caso do Covid-19. Tanto é verdade que se fosse impossível, os estabelecimentos não teriam sido abertos novamente. Vai diminuir, ali a economia mudou. O PIB do Brasil esse ano, a previsão é que seja negativo. Então a economia mudou por causa dele. Então o Covid, para mim, ele não é um caso fortuito nem força maior, porque ele não deixa com que as pessoas venham, não impede as pessoas de exercerem a sua atividade ali empresarial, a sua atividade civil, não impede. Então ele não é um motivo intransponível para o exercício dessa atividade. E eu falo isso com base aqui no direito francês, você pode ver ali na minha apresentação, onde eu falo aí, Covid-19 é um caso fortuito força maior? Não. Depois, para frente, eu digo, com apoio no direito francês, esse diz que o devedor deve estar diante de um obstacle insurmontable et non de simple difficulté. Serait-elle très grande? Il faut, selon les tests nouveaux, que l'événement soit tel que ses effets ne puissent être évités par des mesures appropriées. O que ele diz? É um evento que você não consegue superar. Você pode tentar adotar as medidas que você quer naquele momento, você não vai conseguir superar. Não é o caso do coronavírus. No caso do coronavírus, tanto é verdade que os estabelecimentos novamente estão abertos, os que podem, então não é um evento insurmontável, não é um evento insuperável, que ele possa ser ultrapassado. Então, entendo que o Covid não é um caso fortuito ou força maior. Mas, como eu disse, mudou a situação da economia. Isso aí mudou. Existem restrições para o próprio exercício da utilização daquele bem que foi locado. As pessoas vão ter que usar máscara, quem não está máscara pode ser que não entre, assim por diante. Então, vai haver um desequilíbrio das prestações. Como vai haver um desequilíbrio? Desculpe, nessa situação, daí eu não me basearei no artigo 393 aqui para dizer que é caso fortuito força maior. O motivo para a revisão dos contratos, daí será o artigo 317 do Código Civil. Tá? Então lá vai dar seja uma revisão contratual. Então, durante aquele período do fato do príncipe, que os estabelecimentos estiveram fechados, eu tenho um valor menor para alocação. Como eu disse, dependendo da situação, lá eu poderia chegar próximo a zero. Vai depender da análise de cada caso. Agora, depois que passou aquela situação do fato do príncipe, eu vou ter que ter um outro valor aí para os aluguéis, mais alto. Veja, quando estava fechado, a capacidade produtiva foi a zero. Depois que aumentou a capacidade produtiva, também o valor da locação deveria ser aumentado, não próximo a zero. Esse aí é meu entendimento. Os tribunais têm fixado em 50% aí os prejuízos devido ao Covid.